Meu querido irmão, irmã, hoje é terça-feira, dia 5 de agosto, apenas o início deste novo mês. Agradecemos a Deus por mais um dia que Ele nos concede e, na Sua graça, queremos viver e agradar a Deus em tudo aquilo que fazemos, em todo o nosso proceder. O Evangelho de hoje está no capítulo 14 do Evangelho de São Mateus e os versículos de 22 a 36. O Evangelho nos diz que depois que a multidão comera até saciar-se, Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca e seguissem à sua frente para o outro lado do mar, enquanto ele despediria as multidões. Depois de despedi-las, Jesus subiu ao monte para orar a sós. A noite chegou e Jesus continuava ali sozinho. A barca, porém, já longe da terra, era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pelas 3 horas da manhã, Jesus veio até os discípulos andando sobre o mar. Quando os discípulos o avistaram, andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: "É um fantasma!" E gritaram de medo. Jesus, porém, logo lhes disse: "Coragem, sou eu, não tenhais medo." Então Pedro lhe disse: "Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro, caminhando sobre as águas." E Jesus respondeu: "Vem." Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água em direção a Jesus. Mas quando sentiu o vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: "Senhor, salva-me." Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro e lhe disse: "Homem fraco na fé, por que duvidaste?" Assim que subiram na barca, o vento se acalmou. Os que estavam na barca prostraram-se diante dele, dizendo: "Verdadeiramente tu és o Filho de Deus." Após a travessia, desembarcaram em Genezaré. Os habitantes daquele lugar reconheceram Jesus e espalharam a notícia por toda a região. Então levaram a ele todos os doentes e pediam que pudessem ao menos tocar a barra de sua veste. E todos os que a tocaram ficaram curados. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Esse texto bonito do Evangelho para a nossa reflexão nesse dia, para a nossa oração, que nos ajuda muito a pensar sobre a nossa caminhada, sobre a nossa vida. A nossa vida é uma travessia neste mundo, como os discípulos atravessando o lago de Genezaré, Jesus que veio caminhando. A nossa vida é essa travessia. Pedro, quando soprou o vento, teve medo, esmoreceu na fé, teve medo e não conseguiu ir adiante no seu propósito. Na nossa vida, quando estamos atravessando as tempestades, isto também acontece conosco. Sentimos medo, muito medo. Corremos o risco de sucumbir se não formos resistentes na nossa fé. Pedimos a Deus prova de coisas que só dependem da nossa fé para que aconteça. Quando queremos, nós podemos confiar mais em Deus, no poder de Deus. Muitas vezes desejamos, mas não conseguimos, não temos paciência para enfrentar as dificuldades e não conseguimos conquistar aquela firmeza que desejamos e que queremos realmente. Pedro foi fraco, indeciso na sua fé. Nós também somos débeis, indecisos na nossa fé. Somos homens e mulheres fracos na nossa fé. Na verdade, somos fracos realmente na nossa fé. Duvidamos da promessa de Deus, duvidamos do poder de Deus, confiamos mais em nós mesmos, muitas vezes na nossa fraqueza, do que no grande poder de Deus. Mas hoje, Jesus, nesse texto do Evangelho, nos ensina a confiarmos mais nele. Somente ele pode aliviar as tempestades da nossa vida, somente ele pode acalmar o vento contrário que agitam a nossa existência. Somente ele pode nos ajudar e não permitir que a gente venha a sucumbir diante das adversidades. Somente ele pode nos levantar
Somente Ele pode nos resgatar. É interessante no início desse evangelho que São Mateus nos conta que Jesus estava rezando. Passou quase uma noite inteira em oração. Na oração nós encontramos a força que precisamos para alimentar a nossa fé, para alimentar a nossa comunhão com Deus e para termos o discernimento necessário para sabermos o que fazer e como perseverar. Que o Senhor nos ajude, que iluminados pela sua palavra de vida e de sabedoria, possamos de fato buscar em Deus todas as graças e força que precisamos na nossa vida. Deus abençoe a sua terça-feira, ilumine a sua vida, que Ele possa abençoar sempre a sua família.